criacionistas. Isso está bastante claro. Os cientistas mais valorizados na atualidade parecem defender a teoria da evolução. Haveria, então, alguma vantagem em ser um cientista criacionista? Eu creio que essa pergunta é interessante. Se olharmos hoje aquilo que é apresentado pela mídia, que é apresentado realmente pelos meios de comunicação, mesmo nos textos científicos, sejam livros, sejam análises de eventos, você vai ver um prevalecimento do modelo evolucionista. Se o cientista criacionista chega a algumas conclusões que contrariam realmente aquilo que está estabelecido, o status quo no campo da ciência convencional, ele não vai ter seu artigo publicado. Por mais convincente que seja, por mais que seja factível, ele realmente não será valorizado. Então nós vivemos realmente numa época onde você tem uma imposição, uma inquisição, favorecendo realmente o evolucionismo. Mas nós vamos ter surpresas daqui para frente. E podemos hoje já perceber que existem muitos cientistas que estão realmente se desvencilhando dessa camisa de força e enxergando um pouquinho mais adiante e vendo que realmente existem muitas coisas que contrariam o evolucionismo. E deve existir explicações mais plausíveis para aquilo que vemos na natureza, no campo específico das ciências naturais. Então, mas será que realmente o evolucionismo é vantajoso? Ele é uma cosmovisão que favorece o desenvolvimento da pesquisa científica? Eu creio que o que prevalece seria a curiosidade humana, que independente da cosmovisão, faz as suas descobertas e procura realmente agir de maneira honesta. Mas a interferência do evolucionismo, para mim, é bastante prejudicial. E eu vou realmente terminar essa minha aula colocando algumas desvantagens do evolucionismo. E essas desvantagens, certamente, se fossem eliminadas, eu creio que haveria um progresso muito mais expressivo no campo científico, na área das ciências naturais. A visão ateísta da realidade, naturalismo metafísico, no campo da história natural, envolvendo a biologia, paleontologia e geologia especificamente, tem ocasionado muitos prejuízos nas atividades de pesquisa de cientistas evolucionistas, a partir de meados do século XIX. Dentre os fatores desvantajosos, citamos os que se seguem. Ou seja, é dificilmente alguém enxergar essas desvantagens. É porque realmente elas não foram esclarecidas ainda. Mas eu creio que daqui para frente, essas desvantagens irão aparecer cada vez mais. E ficará claro os graves prejuízos provocados pela visão evolucionista da realidade. Bem, um dos prejuízos. Um retorno, para mim, retrocesso, das ideias ou narrativas hipotéticas e seu prevalecimento algo semelhante à perspectiva filosófica grega, em detrimento da realidade dos fatos. Ou seja, tem cientistas que se valorizam tanto os cenários imaginários que é como se estivesse filosofando. Mas eles dizem, isso aqui é ciência. Como? Isso é muito prejudicial. É como se fosse um retorno. Em vez dos fatos serem valorizados, a experimentação, a observação, são as ideias, são os cenários imaginários, são as narrativas hipotéticas que prevalecem. Então, é como se estivéssemos voltando atrás. Com tanta dificuldade, a ciência se estabeleceu, a ciência moderna, com algumas concepções filosóficas sendo deixadas de lado, que foram realmente valorizadas durante séculos, e nós estamos retornando, alguns estão retornando realmente ao mundo das ideias. A confusão entre afirmações filosóficas e científicas, isso é feito continuamente. A valorização de evidências não científicas e insatisfatórias na compreensão das origens. Ou seja, é como você está favorecendo, valorizando o naturalismo metafísico como se fosse ciência. A não identificação de fortes evidências contrárias. É como se eu não enxergasse, se tivesse realmente algo impedindo de enxergar um plano real maior. A não realização de experimentos esclarecedores. Muitos experimentos podiam ser feitos. Por exemplo, um deles, que irei mencionar mais tarde, seriam experimentos visando realmente compreender a estratificação espontânea. Essa experimentação podia estar sendo feita nos laboratórios de geologia do mundo inteiro, com resultados fantásticos. A coluna geológica seria muito melhor compreendida se esses experimentos fossem realizados. Mas ninguém faz esses experimentos. Por quê? Eles produzem resultados rápidos, e a geologia não trabalha com tempos curtos. Então esse bloqueio, para mim, é um forte entrave ao progresso científico. Ou seja,
o evolucionismo é um claro obstáculo ao progresso do legítimo conhecimento. Isso para mim é muito claro. Por outro lado, eu diria que o criacionismo propicia vantagens. Vantagens que podiam ser mais, eu diria, claras e estarem sendo manifestadas de maneira mais visível. Mas por quê? O que acontece? Bem, a visão bíblica da realidade, a existência de um Deus criador e mantenedor, incluindo a grande catástrofe e os seus efeitos no campo da história natural, biologia, paleontologia e geologia, tem propiciado vantagens nas atividades de pesquisa de cientistas criacionistas. Mas essas vantagens acadêmicas poderiam ser bem maiores e mais frequentes, não fossem os bloqueios impostos pela Inquisição evolucionista nos últimos 150 anos. Dentre as vantagens do criacionismo, destacamos as seguintes. A continuação da benéfica motivação criacionista presente na vida dos pais da ciência moderna, cujas pesquisas científicas representam os maiores saltos científicos de todas as épocas. Como seria bom, realmente, se essa visão criacionista voltasse? Isso promoveria certamente o progresso científico. O reconhecimento tanto da eficácia como das limitações da metodologia científica. No criacionismo não existe cientificismo, né? Ou seja, e nem radicalismo bíblico. A ciência funciona muito bem, mas ela tem limites. E a mente do cientista não trabalha só nos limites da investigação científica. A mente do cientista faz perguntas que a ciência não responde. Por exemplo, as origens. Todas as áreas, física, química, biologia, geologia, todo o campo das ciências naturais. Então, necessariamente, ele tem que reconhecer os limites da ciência. E ele vai utilizar, de maneira, eu diria, consciente e inadvertida, conhecimento não científico. No campo do evolucionismo, naturalismo metafísico. No campo do criacionismo, o conhecimento bíblico. No criacionismo, ocorre a valorização consciente do conhecimento bíblico, associado ou não ao conhecimento científico, na compreensão das origens. A construção de modelos sobre as origens são muito mais consistentes. E a realização de experimentos esclarecedores ocorre. Infelizmente, esses experimentos não são divulgados, não é? Porque eles contrariam o status quo da ciência convencional evolucionista. Ou seja, ninguém quer imaginar a possibilidade de algumas camadas, de alguns retinitos, por exemplo, quando eu mencionei estratificação espontânea, terem se formados não através de mudanças sazonais, mas sim realmente um processo rápido, contínuo, quase espontâneo de compartimentação estratigráfica, no próprio processo de transporte. Isso pode ser verificado no laboratório, mas, infelizmente, não é feito na visão evolucionista. A nobre e vantajosa conjunção entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico, vantagens já suficientemente demonstradas pela própria história da ciência moderna, é a que melhor promove e enaltece a extraordinária inteligência humana e sua fantástica capacidade perscrutadora. A história da ciência mostra essa grande vantagem do criacionismo na vida dos maiores cientistas de todos os tempos. Nós vamos comentar sobre eles em nossa quinta aula. A visão criacionista da realidade favorece o predomínio do raciocínio coerente relativamente à racionalização tendenciosa, o desenvolvimento de uma filosofia mais profunda e, sobretudo, o verdadeiro progresso científico. Essas são as vantagens do criacionismo. Em minhas pesquisas científicas, eu acabei sendo beneficiado por essas vantagens. Espero que você, que me ouve, pense seriamente nisso. Você não precisa ser convencido em apenas algumas aulas, mas você tem que ter consciência de que modelo